Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui hoje para mais uma aula com conteúdos de extrema importância para a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. Então, o tema da nossa aula é sons do cotidiano. Então, como muitas vezes nós lidamos com algumas sons, né? E muitas vezes nós não damos importância ou até mesmo nos incomoda. E aí, no campo da arte, a arte vem trazer uma certa reflexão sobre esse tema. Então, abordagem da escuta dos sons no mundo. Então, como esses sons são abordados e como as pessoas vivenciam isso. Então, o objetivo dessa aula é mostrar os diversos tipos de sons e como esse som ele pode fazer bem ou ao mesmo tempo não. Na aula anterior, nós trabalhamos um pouco sobre essa criação dos sons no universo infantil. E hoje nós vamos perceber como esse tema ele vem ser bem mais ampliado. Então, vamos aqui ampliar a abordagem, né, da escuta dos sons, não só do nosso cotidiano, do dia a dia, mas no mundo inteiro, né? Como esse som ele está inserido. E aí nós vamos sair do contexto que nós vivemos a um contexto que seja mais amplo. Por exemplo, vamos perceber o seguinte: as práticas musicais, né, e as diferentes dimensões da vida social. Então, muitas vezes, e não só social, mas cultural, político, histórica, econômico, estética e ética. Por exemplo, muitas vezes você está num ambiente público, que numa praça, por exemplo, numa praça pública, vamos trazer aqui como exemplo um grupo social, pessoas idosas, né, que gostam de ficar em uma praça. Nós estamos passando por um momento bem delicado da nossa história, que é a pandemia, então muitas pessoas ficam em casa, não saem. Mas tem outras que, por meio de uma forma segura, colocam uma máscara e vão caminhar, fazer uma atividade física, vão para uma praça pública, vamos imaginar que uma pessoa, um idoso. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas transitam por situações, por momentos que muitas vezes vêm de uma certa forma incomodar. Então, veja como a relação, né, desses sons muitas vezes trazem alguns conflitos e alguns desprazeres. Então, é a partir desse contexto que nós vamos falar de dois conceitos. Eu vou estar aqui interligando, trazendo para o mundo, para o campo da arte, que é a história em quadrinhos, é um gênero de fundamental importância, que vocês estudam muito isso em língua portuguesa, a história em quadrinhos, e vamos ver um pouquinho, estudar e entender o conceito da poluição sonora. Então, veja só, o que seria uma poluição sonora? É um alto nível de decibéis provocado pelo barulho. Um barulho constante proveniente de atividades que perturbam o silêncio ambiental. Então, às vezes a pessoa não tem consciência que está fazendo um certo barulho e acaba incomodando o outro. Então, veja até que ponto a poluição sonora ela está na nossa sociedade, isso aí nos incomoda. Porque um barulho do dia a dia é comum a gente vivenciar, é normal. Só que em algum momento, algumas pessoas passam por situações desagradáveis de barulhos que muitas vezes perturba, né, o silêncio, e isso chama-se de quê? De uma poluição sonora, tá? E aí, como a poluição sonora ela está relacionada à história em quadrinhos. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês
é um trabalho de um artista extremamente sensível a essas questões e ele desenvolveu exatamente uma história em quadrinhos que vem fazer um trabalho de conscientização sobre a poluição sonora. E é exatamente um trabalho como esse que eu vou mostrar, que eu quero que vocês realizem. Eu quero que vocês realizem uma história em quadrinhos e a partir da estrutura da história em quadrinhos que eu vou estar explicando, como é a estrutura, vocês vão criar de uma forma crítica, de uma forma extremamente criativa, porque para se desenvolver algum trabalho de arte, a gente precisa de duas coisas: ser crítico e ser criativo, tá? Então, vocês vão precisar dessas duas coisas, por isso que eu vou explicar esses conceitos, estou explicando, certo? E aí, o que seria uma história em quadrinhos? Esse gênero, né, principalmente da língua portuguesa, a história em quadrinhos é o nome dado à arte que narra histórias, através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Então, você pega uma folha de caderno, uma folha de ofício, divide em vários quadrinhos e ali você vai criando sua história. Tem que ter um tema específico. Você pode, para fazer as falas dos personagens, você pode usar balões, como a gente tem aqui nessa imagem. Você cria os balõezinhos para dali sair todo o contexto da fala e da história que você está criando. Aqui, por exemplo, nós temos essa história em quadrinhos, está um pouquinho apagada, mas dá para a gente perceber. Essa história em quadrinhos, ela vem exatamente do artista Silvério e chama-se O Aposentado, Urbano Aposentado, que conta a trajetória desse senhor. Ele está sentadinho aí na Praça dos Senhores, e aí com um cachorro, uma vida bem tranquila, ali eles estão nessa praça, admirando a paisagem, e aí vem um rapaz na bicicleta fazendo um barulho, né? Que vocês estão vendo aí o barulho enorme que ele está fazendo. E aí os senhores, que pelo fato de não ter uma certa audição perfeita, ele vai e diz: adoro curtir esses momentos de silêncio, onde na verdade ele não está ali ouvindo pelo fato da própria audição que ele perdeu. Então vejam que essa história em quadrinhos que eu trouxe para vocês, ela vem mostrar uma criticidade, tá? Onde muitas vezes a pessoa de idade procura um lugar mais tranquilo para refletir, para descansar, para relaxar, e o jovem que tem mais energia, que tem mais uma certa disposição para brincar, acaba atrapalhando esse descanso todo, tá? Então, para desenvolver esse trabalho, o artista Antônio Silvério, ele trouxe toda uma criticidade que está presente na história em quadrinhos. Então, o que é que ele vem trazer? Ele vem retratar aspectos importantes, né, da história do cotidiano dessas pessoas, essa relação entre o senhor, o aposentado, e as crianças e as pessoas que interagem. Então, o cotidiano dos idosos serve de base para a criação das tirinhas de Urbano. Então, todo o processo de fala, né, de escuta, essa interação foi baseada exatamente a partir da vida desse idoso. E aí, para o Antônio Silvério, ele desenvolver, né, esse trabalho, foi todo um contexto e todo um processo. Para ele hoje, não hoje, mas ele desenvolveu esse trabalho em 2 jornais, que foi o Globo e o jornal A Voz da Serra. Para ele desenvolver esse trabalho, foi desenvolvido um concurso de história em quadrinhos, e aí a tirinha, né, que é assim como é chamada, a tirinha do aposentado, foi uma das selecionadas, que é essa que a gente está vendo, certo? Eu estou disponibilizando o site para vocês se aprofundarem
Eu vou estar disponibilizando, inclusive, nas atividades. Então, hoje, recentemente, esse trabalho, né, continua sendo publicado no jornal o Globo, que é um clássico da, da nossa história, que desenvolve esse trabalho. Então, vamos para as considerações finais da aula. Eu quero que vocês entendam um pouco sobre o conceito, né, de uma poluição sonora e como essa poluição sonora a gente pode desenvolver um trabalho de arte que venha fazer uma conscientização sobre um transtorno, sobre um problema na sociedade. E, ao mesmo tempo, você vai estar trabalhando um gênero, uma linguagem, que é exatamente a história em quadrinhos que vai desenvolver esse trabalho. Então, veja como os dois podem estar inseridos dentro do trabalho do artista. Eu quero agradecer a vocês por mais uma aula e até a próxima.